Boa noite, queridos. Convido você que está agora na sua casa, no seu trabalho, que tire esse tempinho para estarmos juntos, louvando ao Senhor, orando ao Senhor, buscando mais dEle. Esse tem sido um tempo difícil para muitos, mas nós sabemos que o Senhor está no controle de tudo. Sabemos que o Senhor tem o controle de tudo em suas mãos. Então, nós que confiamos no Senhor, podemos descansar, sabendo que Ele é o nosso Deus, Ele está conosco. Te convido a orar, querido. Esse tempo de crise que nós temos passado, mas nós já temos orado e decretado que esse tempo será breve. Em nome de Jesus, esse tempo será breve, pois o Senhor tem esse poder. Nesse período nós temos experimentado do amor de Deus, do amor desse Pai tão bondoso. Muitos têm vivido do sobrenatural do Senhor. Eu creio que esse é tempo de mudança. Eu creio que esse foi um tempo que o Senhor nos separou como igreja para estarmos buscando a Ele, de fato sendo igreja. Espírito Santo, te convidamos agora. Como temos orado, Senhor, queremos que o Senhor nos traga cada dia mais a consciência, Pai, de que nós é que somos igreja. Não estamos, Senhor, limitados a paredes erguidas por homem, paredes de tijolos. Mas nós estamos, Senhor, nós fomos chamados para sermos templo. Tua habitação, tua morada, Deus. Que nesse momento, Pai, nesse período que estamos enfrentando, possamos experimentar, Senhor, cada dia mais o Teu tão profundo amor. Amor imensurável, amor inigualável. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor está conosco. Obrigada, Jesus. Obrigada pelo Teu amor, que é tão profundo, é tão profundo, é tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Só o Senhor quem nos dá a vida, Jesus. Tu és a própria vida. Nada nos separa de Ti, Pai. Nada nos separará dos braços do Teu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Obrigado.
tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Só Tu és o nosso Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo Teu amor. Aleluia. Só o Senhor é que nos devolve a vida, pois Tu és a própria vida, Senhor. Tu és a própria vida. Tu és o nosso fôlego de vida. Tu és tudo para nós, Senhor. Tu és o alfa, Tu és o ômega. Tu és antes mesmo de tudo existir, Tu já eras. Tu já eras, Senhor. Aleluia. Queremos declarar, Jesus. Queremos declarar que não há outro Deus além de Ti. Não há outro Deus além de Ti, Senhor.
declaramos que todas as coisas pertencem a Ti. Oh, tudo vem de Ti, tudo vem de Ti, tudo é para Ti, Senhor. Todas as coisas vêm de Ti, até o amor, Deus, que temos por Ti. O Senhor é quem nos dá, o Senhor é quem nos dá. Declare comigo: Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. És o Alfa e Ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus, és o Alfa e Ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. Acima de tudo, acima de todos, só Tu és. Te entregamos tudo que temos, tudo que nós somos, te entregamos, Senhor. E faz o Teu querer, faz o Teu querer. Tu és grande, Jesus, Tu és grande, Senhor. Queremos declarar a Tua grandeza, Senhor, neste lugar. Queremos declarar a Tua grandeza, Deus. Aleluia. Não há outro Deus, não há outro Deus maior que Tu, Senhor. Tu és o Deus onisciente, onipotente, o Deus onipresente. Cremos que estás aqui. Ele está com você aí, querido, na sua casa, no seu trabalho. Entregue tudo a Ele, entregue tudo a Ele. Entregue a direção do seu trabalho, entregue a direção da sua casa. Deixe Ele te direcionar. Tu és tudo, Senhor. Tu és o nosso Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus!
tudo está em suas mãos. O tempo está em suas mãos. O começo e o fim, o começo e o fim. Deus se tornam em um. Filho, Espírito e Pai, o Cordeiro e o Leão, o Cordeiro e o Leão. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, quão grande Ele é. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu. Tu és digno do louvor. Eu cantarei. Quão grande é o meu Deus. Oh, sobre todo nome é o seu. Tu és digno do louvor. Eu cantarei. Quão grande é o meu Deus. Diga sobre todo nome, sobre todo nome, sobre todo nome. Está acima de todo nome. Tu és digno do louvor. Eu cantarei. Quão grande é o meu Deus. Declare quão grande é o meu Deus, quão grande é. Quão grande É o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, quão grande tu és, Jesus. Declare novamente. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Tu és grande, Senhor. Só tu és. Na sua casa, querido, levante um aplauso ao Senhor. Só Ele é digno. Só Ele é digno de toda adoração, de todo louvor. Aleluia. Graças a Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó abençoe sua casa, sua família, abençoe nossa terra, nossa pátria abençoada. Que os céus do Brasil estejam abertos para o Senhor e fechados para toda sorte de males. Que o Deus de Abraão nos abençoe nesse dia e nos guarde de todo o poder do mal. Sua casa é o acampamento dos anjos, lugar da presença.
do Deus vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. O Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Deus permanece no controle de todas as coisas. Deus está acima de todas as coisas. Ele é o Senhor, Ele é imutável. Ainda que a terra se transtorne, que abalem os reinos, o Senhor permanece no seu trono inabalável. Louvado seja o nome do Senhor. Isso dá uma segurança para a gente, porque Ele está em nós, nós estamos nele, então estamos seguros. Quero compartilhar nesse dia com você o Salmo 1, Salmo que é o Salmo que trata e retrata o perfil do homem feliz, do homem bem-aventurado, da pessoa bem-sucedida, próspera, a pessoa que em tudo que ela bota a mão, ela é bem-sucedida. Vamos à leitura do primeiro Salmo, Salmo 1, dos 6 versículos que nele contém. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem nunca murcha. E tudo quanto ele faz, ele será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Que Deus nos abençoe. Querido, esse salmo não é só um salmo bonito, não é só um salmo inspirativo, ele é um salmo didático, acima de tudo. Tem uma pedagogia do reino, tem uma pegada especial, e com ele nós vamos aprender algumas coisas nessa manhã, nesse dia de hoje, nesse domingo, nessa semana para meditar. Eu quero que você separe esses 6 versículos para meditar, cada versículo desses aqui no dia dessa semana. Bem-aventurado o homem que não anda no caminho, no conselho, na direção dos ímpios. Aqui está falando para você nunca andar no sentido contrário da vida que Deus te propõe. Não se detém, não se assenta, não tem mistura, não tem comprometimento com esse mundo corrompido, com os valores do mundo caído. Nessa hora eu quero compartilhar com você especificamente o verso 3, que me chama bastante atenção, que tem muita coisa aqui guardada para nós. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, e que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não seca. Querido, onde você está plantado? Que tipo de árvore você é? E que estação você está vivendo na sua vida? Deus não espera de nós coisas imediatas, coisas de uma hora para outra. Você planta uma árvore, ela vai crescer, ela vai florescer, e na estação ela vai frutificar. A gente lê a Bíblia, às vezes, de um ponto de vista muito horizontal, sem entender a revelação do céu, e pensa que as coisas davam muito certo, era muito automatizado. Todo dia, toda hora, Deus estava falando com Abraão, falando com Moisés, fazendo milagre, provendo, trazendo atendimento aos homens. E não é bem assim. A gente lê Atos dos Apóstolos, esses poucos capítulos que temos aqui, conta 30 anos de história, e parece que toda hora Deus estava fazendo grandes milagres. Eu quero dizer que houve mais perseguição, do ponto de vista humano, houve mais desgraças humanas, no contexto do cenário humano, do que milagres. E a gente olha, o povo no deserto, toda hora era milagre. Não, irmãos, era um tédio, era uma tristeza. Imagina você comer arroz 40 anos, sem feijão, carne e ovo, sem nada, sem um legume, uma verdura. Então a gente olha assim, parece que toda hora Deus aparecia para Abraão, e às vezes Deus ficava 20 anos, sem manifestar uma palavra para Abraão, porque é uma estação.
Dependendo da árvore que você é e de onde você está plantado, a estação vai revelar o seu fruto. E pelo fruto você tem a identificação da árvore. Eu quero hoje compartilhar com você sobre essa estação da maturidade. Gente que precisa crescer, que precisa ter um desenvolvimento intelectual, emocional e espiritual. Eu quero compartilhar algumas características que vai te identificar, vai ser como um paquímetro que vai mexer no eixo da sua vida, que vai estabelecer a medida do varão que você é, da varoa que você é. Paulo diz que quando eu era criança, eu pensava, agia, eu sentia como menino, mas chegou uma época, na estação, que eu tive que desistir das coisas de criança. E durante a ministração dessa palavra, você vai se identificar, e identificar pessoas do seu convívio, que cresceram, ficou grande, mas continua sendo um anão, atrofiado, com as suas faculdades intelectuais, emocionais, completamente atrofiadas. Gente que você olha assim e fala, meu Deus, vai crescer. E às vezes você olha para o espelho e fala isso para você, né? Criança é por natureza egoísta. Toda criança é egoísta. Você já viu uma criança falar assim, muito obrigado? Por mais educada que ela seja, chega a mamãe e a criança, você tira um bombom e dá para ela, a mãe, diga obrigado, minha filha, diga obrigado, meu filho, diga obrigado. E ela acha que aquela pessoa fez um ato natural, porque bombom é feito para criança, para adoçar a boca delas. E criança pensa que o mundo gira ao redor dela. Você já viu gente assim na sua casa? Amor, traz um suco lá para mim. Frita uma batata e traz também um refrigerante. Não esqueça das pantufas, que eu não quero pisar nesse chão. Depois você prepara meu banho e mais tarde o jantar. Né? Você tem um monstro desse dentro de casa? Peça para Jesus. Criança não sabe lidar com expectativa frustrada. Amanhã nós vamos ter um passeio, nós vamos lá para o lago, nós vamos levar a boinha do neném, nós vamos brincar de bola, nós vamos passar o dia junto, vai ser um domingo maravilhoso. Aí dá o noticiário, que a ponte que liga ao lago quebrou, que não tem como passar. Ou que lá está uma crise, está um problema sério, a água está contaminada, tem animais perigosos, peçonhentos, tem bicho. Aí você fala assim, olha, amanhã nós não vamos mais no passeio. Para quê? Como que você lida nas suas emoções com expectativa frustrada? Quando você estava na boca do gol e o juiz apita 45 do segundo tempo, você não vai chutar e não vai se realizar, não vai fazer esse gol. Toda criança, ela não sabe lidar com expectativa frustrada. Você promete uma coisa para ela e coloca uma condicional. Olha, se você isso, você vai ganhar aquilo. Só que ela quebrou aqui o se. Aí você fala, agora você não vai ganhar mais por isso. Pronto, ela esquece da condicional e briga, e chora, e esperneia. Em que estação você está? Você está plantado aonde? Que tipo de árvore você é? Criança não sabe lidar com os dias ruins, com os dias difíceis. Como é que você está lidando com essa onda de prisão domiciliar? Como é que você está vivendo e convivendo com as quatro paredes, com esses dias mais difíceis, que o Brasil, parte do mundo está vivendo isso. A criança, por exemplo, não sabe lidar com a doença. Esses dias eu estava num posto de vacinação e vi um pai levar uma criança para vacinar, para ela se dar bem, para ela não ter problema no futuro. Ela pensou que estava indo para o corredor da morte, esperneou, gritou, esculhambou, fez. Você conhece adulto assim? Você conhece adulto que não toma injetável, tem medo de injeção? Pois é, ele não cresceu, ele espichou, ele tem 1,80 m, 1,70 m, 1,60 m, mas é um anão, ele é um atrofiado, ele é um bebezão. Criança, você quer entender se você cresceu ou não?
Você toma remédio amargo, porque minha avó dizia que todo remédio ruim é bom. Você tem facilidade de consumir essas coisas difíceis, de comer coisa que não é muito gostoso, mas é bom para a saúde. Como é que é a sua atitude no tempo da escassez, no tempo da crise? Quando a Bíblia diz em tudo dai graças, está envolvendo a crise, está envolvendo a doença, está envolvendo as coisas que não deram certo, as portas que se fecharam, está envolvendo, além disso, o não de Deus, e você fica emburrado com Deus, você dá birra, você briga com Deus. Outra característica de criança espiritual, criança emocional, criança intelectual, elas são medrosas, são inseguras por natureza. A criança, ela é frágil, ela é dependente, ela precisa de alguém sempre do seu lado. Ela tem necessidade de ser protegida por mais adulta que ela seja, e ela sempre busca satisfação através disso, dessa segurança, dos pais, dos irmãos. Gente, é impressionante quando o homem casa e não corta o cordão umbilical com o pai. Tudo que acontece é o meu pai, ou minha mãe, vou ver com a minha mãe. É lógico que a esposa novinha que casou agora não tem a experiência da mãe, mas aí, corta esse cordão umbilical. Por esta causa, casamento, deixará o homem. A mulher pode até recorrer à mamãe de vez em quando, mas o homem, ele precisa recorrer a Deus e buscar a experiência de vencer sozinho. Muitas vezes, esse negócio de ficar agarrado na barra da saia da mãe e pedir dinheiro para o pai, ô meu irmão, te manca, rapaz, vai depender de Deus. Eu sei que a vida às vezes impõe uma escassez, um tempo difícil, mas é ali que você cresce, é ali que você aprende a depender. É no deserto que você deixa de ser criança birrenta, é ali que você corre para a presença de Deus. Criança não sabe perseverar, ela está indo num caminho aqui, ela não tem consistência intelectual, suas faculdades não estão ainda amadurecidas para poder saber exatamente o que ela quer e onde ela vai chegar. Então você convence uma criança a desistir da ideia dela com bombom. Ela está numa rota e você vê que não é o melhor para ela, mas ela quer. Como ela não sabe o que é perseverar, aí você oferece qualquer coisa. Você quer uma coisa mais idiota do que chupeta? Pipo. Não tem gosto de nada aquilo, é uma borracha. Para você ver que a criança, ela é enganada por qualquer coisa. Ela está com cólica, ela está chorando, ela está com dor de ouvido, a mãe pega e tampa o buraco, né, da boca com um pipo, uma chupetinha ali. E ela fica... E você já viu adulto fazer isso? Ele negocia, ele vende a ideia dele, porque ele não tem vontade própria. Ele negocia, ele é influenciável, ele é influenciado, e qualquer coisa tira ele da rota daquilo que ele estava caminhando. Ele muda com facilidade, isso é criança, né? Você precisa em Deus, naturalmente, perseverar naquilo que Deus te coloca, né? Existem coisas que a gente sempre fala que é corriqueiro do dia a dia: perder peso, leitura anual da Bíblia, tomar atitude de mudança de hábito alimentar, enfim, tudo aquilo que você já começou, teve iniciativa, mas não teve acabativa. Então você se perde, e criança é assim. Meu irmão, se você está descobrindo que hoje você é um crianção, um bebezão, dentro dessa medição que nós estamos fazendo aqui, o conselho de Deus é: desista das coisas próprias de criança. Uma criança com atitude de adulto, a menina calça a sandália da mamãe, sai arrastando pela casa, veste aquele vestidão, o garotinho coloca o terno, o paletó do pai, sai, todo mundo ri, todo mundo acha engraçado, é bonitinho, tira foto, filma. Agora o contrário é feio.
Quando você pega o manequim de uma criança, eu digo manequim comportamental, e começa a usar, é muito feio. Você fazer birra, você ficar emburradinho, você emudecer, você fazer guerra de palavras, isso é muito feio. Qual é a estação que você está vivendo? Nós temos 5 estações, né? O homem cresce, o homem nasce, cresce, ele tem aquela fase de excitação, de conquista, ele envelhece, entra em decadência e morre. Aonde você está agora? Tem gente que entra em decadência aos 20 anos de idade, o cara não quer mais nada, é um novo de alma velha. E tem outros que nunca deixam de ser criança. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 10, verso 16: ai de ti, ó terra, cujo rei é uma criança, que banqueteia desde manhã com os príncipes. Meu Deus, quantos governadores nós estamos vendo aqui, é o show de infantilidade, nossos governadores, é vergonhoso. Esses governadores nossos, do Brasil, boa parte deles, às vezes me faz vergonha de ser brasileiro, não pela brasilidade que eu tenho, mas pela infantilidade desses homens. Meu Deus, esse João Dória que sentou na garupa da bicicleta do nosso presidente para ser eleito, hoje fica falando besteira por aí. E esse que agora veste uma farda militarista para dar ordem, de prender todo mundo, de fazer, de fechar, de acabar. Meu Deus, ai de ti, ó terra, cujo rei é uma criança. É triste você ver um governante, um pai de família, alguém que foi colocado lá para ser um adulto e age de maneira infantil. Esses governadores nossos estão dando vergonha de ver, é uma vergonha. Eu fico feliz porque eu não votei em nenhum deles, né? Graças a Deus, mas a gente tem que assumir a culpa coletiva, estamos aí para isso. Você sabe o que é SPP? Não é aquilo que é terrível contra os insetos, não, é SPP, é a síndrome de Peter Pan, que vive na terra do nunca. Síndrome de Peter Pan é o adulto que não desistiu, que continuam a se comportar na fase adulta, na estação do fruto, como um brotinho, como criança, como infantil. E eu quero falar um pouquinho sobre isso, falando com as pessoas que se recusam a crescer. Meu irmão, vai crescer, vai crescer. O crescido, o adulto, numa hora de incompreensão, desentendimento, de conflito, ele parte para o diálogo, vai conversar, senta aqui, vamos conversar. A criança parte para a histeria, para o choro, para o grito, quer ganhar no grito. E essas pessoas com síndrome de Peter Pan, elas demonstram uma forte maturidade emocional. Às vezes é um gigante na fé, mas é um atrofiadinho, ele é um anãozinho emocional. Ganha vida para Jesus, do jeito que ele ganha e perde, porque ele não sabe lidar com os frutos que nem ele tem fruto de maturidade. Essas pessoas, normalmente, têm uma característica de que elas têm muito medo de perder as duas coisas, as duas necessidades, de perder o suprimento das duas necessidades básicas da vida. A criança tem necessidade de ser amada e aceita. E essas pessoas com a síndrome de Peter Pan, elas, normalmente, elas têm muito medo de não serem amadas, se sentem minimizadas, apequenadas e aceitas. E por isso, às vezes, elas vivem à margem. Tem muito problema com a sua imagem própria, a autoimagem. São adultos que ficam presos na infância. E a maioria delas, a grande maioria, não são bem amadas. Não é amada e nem é aceita, por causa da imaturidade. Gente, quem quer conviver? Minha irmã, se você casou com mala infantil, você vai carregar essa mala talvez para o resto da vida. Porque o cara vê, ele ouve tudo isso e fala assim, é verdade, mas eu me recuso a crescer. Eu quero continuar porque ser criança é muito bom. Criança não tem responsabilidade. A criança, ela é criança e todo mundo tem que dar banho nela. Tem que botar papinha na boca. Tem que botar ela para dormir. E se ela se recusa a dormir, tem que dar uma
sacudida ali, né, para ela pegar no sono. Como é que você está vivendo essa fase da sua vida? Essas pessoas, normalmente, elas se afastam do mundo real e criam o mundo, a terra do nunca, a terra da fantasia, e pensa que o mundo é muito fácil de viver e que crescer não demanda custo. Gente, crescer é sacrifício, em todas as áreas. Você quer crescer financeiramente? Meu irmão, enxuga orçamento, queima gordura. Você quer crescer espiritualmente? Sacrifício. Menos internet, menos WhatsApp, mais Bíblia, mais oração, mais jejum. Isso é custo. Demanda um custo. Isso demanda um sacrifício. E às vezes essas pessoas querem viver no mundo delas. No mundo da fantasia, esse mundo é coletivo, esse mundo é dividido entre os homens. E essas pessoas não conseguem desempenhar seus papéis, não conseguem chegar a ser adultas. E o que acontece com essas pessoas? Elas mantêm relações superficiais. Criança não tem uma relação profunda, ela briga com o amiguinho à toa e depois não quer ver a cara dele mais. Elas normalmente têm crise de ansiedade, de tristeza, porque ninguém merece conviver com adulto criança. Né? Se a sua esposa é daquela mulher que Provérbio de Salomão fala ali, que ela é ranheta, que ela é uma gota d'água na lata a noite inteira, que a mulher que fica pé, enchendo a sua cabeça, ciumenta, meu irmão, ninguém merece. Ore, jejue, clame a Deus. Ou se é o contrário, ou se você tem um filho que já está grande, mas é mamãezado, que vive na barra da saia da mãe, te cuida, porque essas pessoas têm uma possibilidade de ter uma depressão profunda, e depressão mata, e a pessoa morreu infantil, sendo adulta. Aqui esse salmo que nós vemos aqui, o primeiro salmo, ele fala assim que no devido tempo, Deus não vai cobrar coisa de você fora do tempo. É importante você entender que tem um tempo de você ser cuidado. Quando chega um novo convertido para a igreja, o que a gente faz? A gente cuida dele, é um bebê na fé. Mas com o passar do tempo, ele vai tendo as suas faculdades exercitadas para o bem e para o mal. Chega um tempo que ele para de ser tão bem cuidado e começa a cuidar. Ele começa a proteger, ele começa a ensinar. É a estação dele. Mas lá no início, ele teve que ser cuidado, carregado nos braços, advertido, protegido. Agora não. Eu acho interessante o livro de 1 Samuel, capítulo 2, verso 18, diz assim: Samuel ministrava, Samuel era uma criança, perante o Senhor, sendo ainda menino. Ele ministrava com uma estola sacerdotal, que era vestido por homens adultos, ainda menino. E era uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, de ano em ano. Ou seja, a túnica que ele vestiu o ano passado não serve para esse ano. Gente, tem gente que tem uma roupagem intelectual, emocional, a vida inteira. Ela não consegue mudar de roupa. Você encontra a pessoa, ela está contando as mesmas historinhas, reclamando das mesmas pessoas e contando as mesmas piadas. Aí você olha para ela e fala: ninguém merece. Meu irmão, eu costumo corrigir a pessoa, eu tenho essa liberdade. Eu costumo chegar e falar: meu irmão, muda, chega, ninguém te aguenta, vai mudar sua atitude, seu comportamento. Aqui diz: sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, de ano em ano, e trazia com seu marido, quando ia oferecer sacrifício. Aqui diz que ele era ainda menino. Ele abençoava Eucana, sua mulher,
e dizia: o Senhor te dê filhos desta mulher em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltava para casa. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e concebeu e teve 3 filhos e filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Você percebeu que no começo aqui, está no mesmo texto. Você percebeu que começou com menino a leitura e terminou com jovem? Ele mudou de estação, ele mudou de estola, ele mudou de roupa. Então ele deixou de ser menino e passou a ser um jovem. Eu estava pensando assim, racionalmente, na infância desse menino. Foi muito entediante. Um menino ficar com um velho ali, um homem de 80 anos, que não sabia discernir bem as coisas, não tinha criança para brincar, não tinha internet, não tinha um carrinho, não tinha nada, ele vivia no santuário. Criança fazendo um papel de adulto. Mas Deus não tinha com quem contar na época, sabe? Deus não tinha com quem compartilhar. Teve uma situação que ele fala assim: Samuel, ele era garoto, eu vou te contar uma coisa que você vai tremer, vai tinir seu ouvido, mas eu tenho que falar, não tem para quem falar. E falou para Samuel. Sabe por quê? Ainda que ele fosse pequeno, ele tinha um coração de sacerdote, ele tinha maturidade, e ele ouviu o que Deus tinha. Esse texto eu achei interessante. Ele tinha ali, né, Samuel, as atividades dele. Ele que abria as portas do santuário, ele que mantinha as lâmpadas acesas, que fazia limpeza, organizava os incensários, abastecia de óleo, colocava água nas bacias, limpava o lugar do ofertório onde se oferecia sacrifício. Ele tinha suas responsabilidades, mas ele era um garoto. Hoje nós estamos vendo adultos que nem o que Samuel fazia quando era garoto não era capaz. Depois a Bíblia diz no verso 26, mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Tremendo, né? Mas o jovem, ou seja, na contramão daquela gente que convivia com ele, quando fala mais, está falando de um outro direcionamento. Mas o jovem Samuel crescia em estatura, natural, né? Tudo que tem vida cresce. Mas ele crescia no favor do Senhor e no favor dos homens. Ou seja, era visível o crescimento deste homem. Sabe que eu gosto dessa expressão, crescer diante do Senhor. Sabia que Jesus teve que crescer em graça, sabedoria e conhecimento? Diz lá em Lucas 52, e crescia Jesus em sabedoria. Deixa eu te perguntar uma coisa: hoje você sabe mais do que ontem? Você cresce em sabedoria? Obrigado. Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça. Você percebe que são 3 vertentes com dimensões diferentes. Esse é o crescimento, né, que cada ser humano cresce até uma estatura. É natural. A biologia propõe isso aí na vida do ser humano, não só do homem. Eu estava vendo uma plantação de reflorestamento, de um tipo de... Eu mostrei para a pessoa, eu disse, olha, o nível do crescimento, como é que Deus é perfeito. Essas árvores cresceram uma estatura e pararam, cresceram. Nenhuma é desengonçada da outra. Entre os seres humanos a gente vê muita diferença, mas árvores da mesma espécie, elas crescem da mesma altura. E esse é o crescimento natural. Jesus crescia em estatura, todo mundo cresce em estatura, em graça, unção, revelação e sabedoria. Sabedoria depende muito de você buscar. A Bíblia diz para nós pedirmos a Deus sabedoria, para reagir principalmente, para dar respostas que o mundo precisa, resposta para você mesmo, que você muitas vezes precisa. Então, se alguém necessita sabedoria, peça a Deus, que a todos dá e não impropera bem algum daqueles que buscam. E graça, você é uma pessoa agraciada, você é uma pessoa grata,
Você tem alegria do Senhor, frutos disso. E ele crescia em 3 dimensões. Você tem crescido? Como eu disse, crescimento tem um preço. E muitas vezes nós não queremos sair da zona de conforto para crescer, para alcançar uma estatura mais alta. Como são os seus relacionamentos? Você tem relacionamentos profundos com pessoas? Você troca de amigos com facilidade? Sabe por quê? Você precisa mudar o jeito de ser e não mudar os seus amigos. Se são amigos, você precisa aprender, cultivar, manter e amadurecer esses relacionamentos. Gente, eu conheço muita gente que troca de amigos como Samuel trocava de roupa. Cada ano ele está com uma turma diferente. Aqueles não servem mais porque não atendeu, porque o cara é criança, porque ela é criança. A pessoa não proveu, não surpreendeu ela, não atendeu as demandas dela. Ela vai e muda para ver se esse aqui pode me atender. Quantos amigos você tem? Que tipo de árvore você é? Você está plantado aonde? Qual é a estação? E quais são os frutos que você tem? Essas relações superficiais, elas são características de criança. Minhas netinhas foram embora para os Estados Unidos, cortaram os vínculos aqui com as relações, chegaram lá e imediatamente fizeram outros amigos. Aí se você pergunta que tem saudade de fulana, fala, fulana, tá. Quem é? Porque é criança. Como é que você que está na estação da vida que você está, quantos amigos você tem? Qual é o nível de relacionamento que você tem com essa pessoa, com esses amigos seus? Né? Esse papo, eu quero ter 1 milhão de amigos, ninguém tem 1 milhão de amigos. Você deve ter 2 ou 3 no máximo. Mas são amigos que têm raízes na relação fraterna, numa relação de transparência, de abrir o seu coração. Ai de ti, ó mulher, cujo marido é uma criança. Ainda mais agora, trancado dentro de casa. Já pensou aguentar isso aí até essa quarentena? Ai de ti, marido, cuja mulher é uma criança. Gente desajustada e tá assim, é o que mais tem. Uma das gratidões que eu tenho muito profunda com Deus é de ter uma mulher madura, é de ter amigos e de ter a oportunidade em Deus de crescer. Em estatura não mais, né? Eu estou numa fase contrária. Eu fui medir e percebi que eu estou quase 2 centímetros menor. Mas enquanto o homem exterior se corrompe, o homem interior se renova dia após dia. De fé em fé, de glória em glória. Pense no Salmo 1, que diz, na palavra de Deus, ele é como a árvore plantada junto à corrente das águas, que na estação dá o seu fruto. Você é uma árvore plantada por Deus. Você precisa estar junto à corrente das águas e dar o seu fruto. E viver a estação que você está. Viver o momento que Deus te proporcionou. Eu quero orar com você, orar por esses dias que você tem enfrentado, alguns debaixo de uma insegurança tão grande financeiramente, né? Nós estamos vivendo aí dias difíceis, temos orado, temos feito um relógio de oração. Nosso relógio de oração vai continuar quarta, quinta e sexta, 24 horas. A pastora Eunide está com a lista de pessoas, você pode entrar em contato com ela ou com a secretaria da igreja. Se você ainda não está no relógio de oração, 3 dias de oração por semana. Lógico que oramos os outros dias, mas esses é uma torre de oração que funciona 24 horas. Você dá o seu nome e o horário, qualquer horário, ora em casa, mas não deixe de orar. E falando em orar, curva a sua cabeça. Senhor, transforma o teu exército em exército de homens maduros, de mulheres sóbrias, temperantes. Eu oro, meu Deus, para que este povo do Senhor cresça e alcance responsabilidade, maturidade, alcance relacionamentos profundos, que criem raízes,
Porque uma árvore sem raízes profundas, os vendavais da vida a derrubam. Meu Deus, que este povo esteja plantado junto à corrente das águas, vivendo a estação apropriada e dando o seu fruto. Muito obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo seu zelo. O Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Certamente bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. Abençoa o nosso país, abençoa o nosso tempo, Senhor. Abençoa a nossa casa. Guarda-nos, Senhor, da epidemia, do mal, da contaminação. Levanta o teu povo com voz profética nesse tempo, Deus. Porque enquanto o mundo está inseguro e desorientado, o povo do Senhor que cresceu está na estação de dar frutos, e esses frutos glorificarão o teu nome. Abençoa-nos, Senhor. Que graça, bondade e misericórdia nos acompanhem a cada dia, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida. Você pode dizimar e ofertar. Nossa secretaria está aberta a semana toda. Expediente está horário comercial, e tem também a possibilidade de você fazer transferência bancária ou depósito bancário. Seja fiel. Muitos não estão olhando para você, mas Ele está. Plante, semeie, e assim você vai colher. Deus abençoe sua vida.